Então vamos lá, pessoal, né? Nós estamos agora nos finalmente. Então hoje a gente vai estar revendo algumas coisas que nós trabalhamos nas nossas duas aulas anteriores. Nós vamos começar então com a LDB, tá? A LDB, observando as provas passadas, foram as questões que mais caíram foi da LDB, tá? É claro que eu trouxe também questões sobre a resolução 03, a resolução 6 e também sobre a questão da portaria, tá? Mas na LDB é que eu acho que a gente deve dar uma filtrada bem legal. Então diz assim, ó, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é correto afirmar: fica limitado aos textos complementares o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, atribuindo ao livro didático o contexto epistemológico de unidade conceitual para garantir a diversidade cultural da escola. O que a gente tem que observar aqui? Ó? Aqui já tem uma palavrinha, né? Que a gente, ó, fica limitado aos textos complementares. Eu já até comentei com vocês que a gente tem que observar essas coisas quando diz assim, né, obrigatoriamente, ou coisas que radicalizam muito, né, é porque ali não tem alguma coisa que não está bem. Então aqui fica limitado aos textos complementares o pluralismo de ideias, muito pelo contrário, né, nós tem que estar nos livros didáticos, tem que estar numa concepção geral, então essa já está errada. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Isso está correto. Lembro que até quando eu passei para vocês nessa aula, eu botei uns desenhinhos embaixo, eram, né, e os 6 desenhos, né, que falavam sobre tudo isso. E mostra aí que a educação, ela não é somente a instituição de ensino, né? A educação, ela envolve todo um complexo que é todos esses itens que a gente viu aqui. O ensino será ministrado com base em princípios, entre eles, igualdade de condições para o acesso e permanência. Não esqueçam disso também, ó. Aqui, ó, se colocar só acesso, está errado. É acesso e permanência, né? Porque não basta o aluno acessar, ele tem que continuar. É a questão de estar evitando a evasão escolar. Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Né? Lembrem também que a gente comentou isso em aula, que hoje a gente pode ler essa frase e achar ela bem comum, né? Mas a gente já teve uma época no Brasil onde nós não tivemos isso, né? Quando nós tivemos a LDB de 71, onde muita coisa ali foi proibida. Tá? O respeito à liberdade, o apreço e a tolerância não podem tirar a autoridade dos profissionais da educação, os que devem zelar pela ordem e disciplina na escola como patrimônio de todos os que ali estudam. E aí, vocês acham que está certo isso? A questão, principalmente, olha a palavra aqui, autoridade, quer dizer, ele está falando aqui num contexto, né, que o respeito e a liberdade e o apreço e a tolerância não podem retirar a autoridade dos profissionais da educação. Claro, eles devem zelar pela ordem e disciplina como patrimônio de todos que ali estudam. Vocês colocariam isso certo ou errado? Será? Lembra que também outra... essa palavra, isso aí já pesa bastante, tá? Apesar que não está ali autoritarismo, né? Mas a palavra autoridade ali também pesa. Cabe à escola, porque isso aqui, gente, não podemos esquecer de um detalhe. O que está escrito aqui, ele é com base na LDB. Sempre, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter cuidado, tá? Porque a gente tem que ver o enunciado. Às vezes você pode até achar que uma coisa ela é pertinente, mas isso consta lá na LDB? Se não consta, não adianta colocar, né? Cabe à escola valorizar os professores através de atitudes coerentes com sua formação, com a sua função social, tais como pagar-lhes o salário em dia, subsidiar a aquisição de livros para sua formação e regular seus horários de trabalho. A correta aqui é a letra 6, apenas a 2 e a 3. Porque aqui, por exemplo, não está lá que, por exemplo, que regular os horários de trabalho do professor seja uma dessas funções específicas da instituição de acordo com a LDB, tá? Aqui, essa questão aqui, ela é bem interessante, tá? E talvez ela caia bastante porque ela tem a ver com a LDB e também tem a ver com a questão de avaliação, tá? Então diz assim, ó. A respeito da avaliação da aprendizagem, consta na Lei de Diretrizes e Bases, da LDB, que a verificação do rendimento escolar deverá observar, entre outros, o seguinte critério: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Acho que está certo ou está errado essa questão?
Errada, né? Por quê? Aqui está dizendo que vai prevalecer o quantitativo sobre o qualitativo. A LDB, ela diz ao contrário, tem que prevalecer o qualitativo sobre o quantitativo. Então, vamos ver. A outra. A avaliação parcial do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Certo ou errado? Ó, aqui tem uma palavrinha que diz o quê? Ó, aqui está falando certo, né? Qualitativo sobre os quantitativos. Só que a avaliação, ela tem que ser contínua e cumulativa. E aqui está falando avaliação parcial. Tá? A avaliação final do desempenho do aluno com prevalência dos quantitativos sobre os qualitativos. Está errado também. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Então, essa está certa, né? Vamos ver por que a E está errada. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos comportamentais. A LDB não fala isso, então aqui é a letra D. Gente, aqui a gente também tem que saber analisar o que está escrito na frase, né? Então ele está falando que a avaliação, ela tem que ser processual, tem que ser um processo, né? Ela não pode ser fragmentada, ela não pode ser estanque, tá? Então, se ela é cumulativa e contínua, significa que ela vai num processo. Segundo, eu tenho que prevalecer o aspecto qualitativo sobre os quantitativos. E outro detalhe importante, né? Ele diz aqui que aquela nota que o aluno tirou lá no exame final não tem que ter mais peso do que toda a caminhada que o aluno fez durante o ano. Eu sei que não é isso que a gente vê nas escolas, né? A gente vê justamente aquele peso maior sendo dado para a nota do exame final. Mas a LDB não diz esse detalhe. Por isso que eu sempre falava nas nossas aulas que a gente tem que cuidar, né? Porque não podemos confundir a nossa realidade, principalmente nós que somos professores, né? Com aquilo que está na lei. Porque a gente sempre, às vezes, vê coisas na realidade que não acontecem, mas a gente tem que ver o que a lei está dizendo. Outra questão. A educação no Brasil é direito universal de todos os brasileiros, sendo política pública de educação instituída pela própria Constituição Federal. Sobre a educação básica no Brasil e a LDB, é correto afirmar que... Bom, não podemos esquecer também um detalhe, né, gente? O que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? O que são níveis da educação brasileira? Seria o quê? A educação básica e a educação superior. A educação básica, então, ela é composta o quê? De educação infantil. Educação infantil é composta pela creche e pré-escola. O ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e depois vem o ensino médio. E nós vamos ter também na educação as modalidades. O que são modalidades? Educação de jovens e adultos, né? A educação voltada para a questão da tecnologia, a educação à distância. Então, esses são exemplos de modalidade. A educação básica é caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E aí, tá certo ou tá errado? Ó, tá dizendo, né, que ela é, sim, né, tá? Documentos que norteiam a educação básica são a Lei 9.394, que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional, que é a LDB, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né, que vão direcionar os currículos, né, os currículos não, o currículo, e o Plano Nacional de Educação que foi aprovado no Congresso Nacional em 26 de junho de 2014. Tá? Se não me engano, acho que não pede o plano aí nos nossos conteúdos, né? Mas é importante saber, até por uma questão de atualidade, tá? Que o Plano Nacional, o primeiro plano que a gente teve foi de 2001 a 2010. Depois a gente ficou um tempo eles preparando o próximo plano. Então, o plano que a gente tem agora vai de 2014 a 2024. E esse plano, ele contém 20 metas, tá? Então, eu acho que esse, por exemplo, era um assunto que poderia estar inserido no nosso contexto, né? E muitos outros aí poderiam ter sido tirados, tá? Então, essa aqui também está correta, tá, gente?
Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Aqui a gente tem que cuidar, tá? Porque aqui, talvez, para quem achou que está certo, passou uma coisinha que que eu vou colocar depois. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Tá certo, porque a matrícula realmente ela é facultativa. Quer dizer, o aluno não é obrigado a fazer a matrícula. Agora, a escola é obrigada a ofertar, certo? Está lá como disciplina. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, certo? Tá? Então, por exemplo, as escolas indígenas, escolas quilombolas, tá? Elas têm, inclusive, uma matriz curricular que vai ser diferenciada, vai ser voltada à sua cultura, certo? E que seriam as agrícolas também, e as agrícolas, inclusive, eu não sei se eu coloquei questão aqui, mas as escolas agrícolas, elas podem ter, inclusive, o calendário escolar adaptado, né, às questões rurais. Por exemplo, a época da plantação, a época da colheita, elas podem ter o calendário escolar modificado em função disso, tá? Então, a correta é a letra C, tá? Aqui é 1, 2, 3, 4 e 5, são todas. Aqui, gente, ó, nessas questões aqui do mínimos para o ensino fundamental, aqui a gente poderia achar também que aqui poderia ser educação básica, né? Mas nesse item específico só fala ali do ensino fundamental. Aqui, de acordo com o artigo 4º da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivada mediante algumas garantias. Assinale a opção que é falsa quanto às garantias definidas no artigo 4º da LDB. Tá? Então, aqui eu tenho que dizer o que é falso. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Isso está certo, tá, gente? Não esquecendo que a educação infantil ela vai do 0 aos 5, né? Depois o ensino fundamental começa dos 6 em diante, certo? Que é o que eles chamam de idade própria, né? A educação, assim, ó, nós já temos aprovado, inclusive a LDB fala, né, que é obrigatório dos 4 aos 17, tá? Então, o que eu estou falando aqui não é da obrigatoriedade, eu estou falando da idade própria que eles falam, né, para cada etapa. Então, por exemplo, a creche é de 0 a 3 anos, tá? A pré-escola, 4 a 5. O ensino fundamental, de 6 a 14. E o ensino médio, né, de 15 a 17. Tá? Então, isso é o que eles chamam de idade própria. Por quê? Porque se o aluno, por exemplo, ele já passou, ele está com 15, 16, ele pode frequentar o ensino fundamental, mas ele não está na idade própria. Ele pode, inclusive, por exemplo, se o cara não terminou o ensino médio, ele já está com mais de 17 anos, ele já pode entrar o quê? Né? Na educação de jovens e adultos. Pode fazer o supletivo também, no caso, né? Então, isso é o que... a partir dos 4 anos, tá? Isso. Isso, gente, na LDB não fala a data ainda efetiva para ser concluída, mas no Plano Nacional de Educação fala. O Plano Nacional de Educação, numa das suas metas, né, diz que até 2016... todas as instituições têm que estar adequadas a isso, e aí sim, até o final de 2016, né, tem que ser cumprida essa lei, tá? Mas isso não fala aqui na LDB. O que na LDB fala é que é obrigatório dos 4 aos 17, tá? Atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui, se a gente for observar, fica difícil, mas o que está errado aqui? Né? Aqui está errado justamente o seguinte, ó, que nesse artigo 4º é uma questão difícil, tá? Porque
esse atendimento por meio de programas suplementares, material didático, transporte, tudo, ele não é só para o ensino fundamental, ele é para toda a educação básica, tá? Então é a letra D. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 1º, reza que a educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Essa questão aqui ajudaria a responder aquelas primeiras lá no início, né? Assinale a opção que reflete o seu significado, tá? Então essa aqui é uma questão bem interessante, né? Porque ele está nos dando aqui na parte inicial, né, da questão, ele está nos colocando, na realidade é uma questão de interpretação, de análise, né? Então, o que reflete o significado disso que está escrito aqui? A educação deve ser ministrada unicamente nas escolas? Não, né? Ele está dizendo ao contrário. A lei não reconhece os diversos espaços de formação social? Claro que reconhece, está falando ali da sociedade como um todo. A escola é apenas um dos espaços de formação em nossa sociedade. Essa que é a certa, né? Os processos formativos se desenvolvem apenas na escola? Não. Somente o professor pode educar? Também não, né? Mas tem gente que acha, né? Aliás, nós professores estamos sempre aprendendo também, né? E nunca nós sabemos tudo, tá? Continuando, conforme a LDB, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Sim, né? A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. E aí? Também, né? Tá? Deixa eu só ver aqui se eu já não pulei. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Também. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Também. Aliás, gente, para quem vai fazer que vai ter aquela parte toda de educação ali, é muito importante observar que hoje todas as pesquisas, né, os grandes pesquisadores, as concepções pedagógicas, elas estão muito voltadas para essa questão aqui, teoria e prática. E no IFSC também, a gente vê em vários itens relacionados hoje à questão tecnológica, né, que não é só a parte tecnológica, tem a parte científica, tem a parte de pesquisa. Tá? Então isso hoje está muito relacionado, certo? Então aqui todas as questões estão verdadeiras. A 7, conforme a LDB ainda, né? Segundo a LDB, a educação profissional técnica de nível médio deve ser desenvolvida e observar os seguintes itens. Eu não sei porquê, mas eu estou achando que uma questão parecida com essa aqui vai estar, que fala da questão de ser articulada ou de ser subsequente. E depois tem também, quando a gente trabalhar ali o decreto ele fala sobre isso também. Tá? Então são coisas que são sendo faladas nos 2 itens. Então vamos lá. Então, ela tem que ser articulada com o ensino fundamental. Subsequente em cursos destinados a quem ainda não tenha concluído o ensino médio. Por quê? Isso, subsequente é o cara que já terminou o ensino médio e quer fazer, né? Tá. Ter os objetivos e definições contidas nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação. Claro, não é porque é uma educação profissional técnica que eu vou esquecer, né, tudo aquilo que é dito na questão da educação, na questão da educação como um todo.
atender às exigências de cada instituição de ensino nos termos do projeto pedagógico. Gente, outra coisa também, né, que hoje se bate muito é no projeto político pedagógico. O projeto político pedagógico, ele é sinônimo de gestão democrática. Né? Por quê? Porque nesse projeto político-pedagógico, o que a gente vê incluído? Né? Ali tem que entrar para formular esse projeto a comunidade, né? Os pais, os alunos, os professores, os funcionários. Quer dizer, ele não é feito apenas pelos gestores, é feito por todos. Então, o projeto político-pedagógico é muito importante nesse aspecto. Né? Então, o correto é a letra D, né? A3 e A4. Aqui, quais dos cursos abaixo são abrangidos pela educação profissional e tecnológica? Também acho essa questão aqui bem interessante, tá? De formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. O que vocês acham? As três, muito bem, todos esses itens, tá? A questão número 9, eu considero ela uma questão já difícil, tá? E a questão número 9, ela já começa a falar sobre a questão do decreto, né, 5773 de 2006, tá? Então diz assim, ó, não sei se vocês viram, gente, mas nesse decreto ele fala ali dos vários tipos de órgãos, né, que atuam junto. Então uma coisa importante é saber, e eu coloquei nos slides para vocês, o que significa cada uma daqueles itens, daquelas siglas, tá? Porque isso ajuda. Tá? Aliás, outra coisa que ajuda com relação às leis também, é a gente pegar e colocar num papel o número da lei e do lado sobre o que ela fala. Né? Porque isso também nos ajuda depois a ter talvez até um entendimento melhor da questão, porque são tantas leis, são tantos números, né? Eu tinha uma amiga que ela passou no IFES, que, olha, ela me contou que ela botou num papel, né? Essas leis todas, andava com as leis no bolso, né? Para tentar pelo menos saber o que significava cada uma delas, tá? Bom, vamos lá então. Instruir e exarar parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior tecnológica, promovendo as diligências necessárias. Aqui o exarar significa registrar, tá? Então essa primeira está correta, tá? Segunda, instruir e decidir principalmente o processo de autorização de cursos superiores de tecnologia, promovendo as diligências necessárias. A gente olha assim, parece que está correto. Não, é também, mas não é só isso. Tá? Aqui é autorização, reconhecimento e renovação. Difícil, né? Tá? Então, ela não tem só o papel de decidir. Tá? De autorizar. Né? Ela autoriza, ela reconhece e ela renova. Tá? Difícil. Aqui é o que vocês chamam de pegadinha, né? Ó, propor ao INEP, né? O INEP, não se esqueçam que é o Instituto Anísio Teixeira. O INEP, ele está sempre muito relacionado a avaliar, não esqueçam disso, tá? Então, propor ao INEP diretrizes para elaboração pelo CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, dos instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições de educação superior e tecnológica. Tá? Então, aparentemente, isso aqui está certo também. Mas olha aqui, ó, eles inverteram aqui. Aqui é propor ao Conselho Nacional de Educação, tá? Diretrizes para elaboração. E pelo INEP, os instrumentos de avaliação para o credenciamento. Tá? Então, não esqueçam, quando é a questão... Não é uma coisa bem chatinha? É. Não, o Conselho, ele direciona isso para o INEP, tá? E o INEP trabalha, tem os sinais também, que ele trabalha com a questão da avaliação, certo? Mas é uma coisa que eu achei assim um pouco, né, complicadinha essa questão, tá? Estabelecer diretrizes para a elaboração pelo INEP dos instrumentos de avaliação para autorização de cursos superiores de tecnologia, tá? INEP, avaliação.
tá? Certo. Aprovar os instrumentos de avaliação para autorização de cursos superiores, tecnologias elaborados pelo INEP e submetê-los à homologação pelo Ministro de Estado da Educação, que é a autoridade máxima, tá? Então, aí a certa é a letra D. Eu já tinha colocado ou ela já apareceu? Já estava ali, então eu esqueci de botar a entrada dela, né? Então, é a letra D, que são apenas A1, A4 e A5. Coloque verdadeiro ou falso sobre o decreto 5773 de 2006. O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho na mesma instituição, nele reservados o tempo de pelo menos 10 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalho de extensão, planejamento e avaliação. Certo ou errado? Isso, tá? São 40 horas semanais, que é o tal chamado DE, né, que é dedicação exclusiva, mas não são 10 horas semanais para estudos e pesquisa, são 20, tá? Vocês sabem também que números é uma coisa que sempre se gosta muito de aparecer, né, nas questões. O primeiro credenciamento terá prazo máximo de 3 anos para faculdades e centros universitários e de 5 para as universidades, tá? Certo, tá, gente? Tá certo. Tá. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ó, sinais que eu falei antes, tá? Analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, certo? Tá? Compete ao INEP realizar a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Também está certo. Então, não esqueçam que tanto os sinais quanto o INEP, eles trabalham com a questão de avaliação. Tudo é pelo Instituto Anísio Teixeira, tá? Então, tem o ENAD, tem a Provinha Brasil, né? Tem o SAEB, tá? Então, essa aqui é a letra A. Então, fica a primeira falsa e as outras verdadeiras. Aqui, eles estão gostando muito de fazer isso, né, nos concursos públicos, apesar que nas bancas, principalmente da FEPESE, né, mas acontece que quem faz as questões desse concurso, né, do IFSC, são os próprios professores, tá? Mas eu trouxe uma questão desse tipo também, vai, que de repente eles resolvem, né, observar como está sendo o contexto, que está sendo feito as questões, né, e trabalham assim. Então, diz assim, ó. Analise o texto abaixo. Aqui, gente, é sobre aquela portaria, número 2562, aquela pequenininha, né? Aquela portaria bem pequena. Então, eu tirei dali o essencial, né? Inclusive, essa questão aqui fui eu que fiz, tá, gente? Tá? Então, eu tirei dali o essencial pra gente, que só é o que eu acho que vão cobrar, porque não tem mais o que cobrar dali. Então, a comissão interna de supervisão da carreira dos cargos técnico-administrativos em educação será eleita de forma nominal por voto direto. Tá? Aqui tem direto, indireto, direto, indireto, direto. É o voto direto. Tá? E de forma nominal. Continuando. Em pleito coordenado por uma comissão eleitoral formada paritariamente, exclusivamente, paritariamente, exclusivamente. Paritariamente, quer dizer, né? Porque ele vai ser igual, tanto para os membros indicados pela administração superior, né, do Instituto Federal de Educação, quanto pela entidade sindical. Tá? Então, a paridade é nesse sentido, certo? E pela entidade sindical que representa os servidores técnicos administrativos em educação. Tá? Então, isso é o que diz a portaria, né? Na essência, é o que diz a portaria número 2562. Tá? Então, não esqueçam, nominal, direta, paritária, quer dizer, né, igual, condições, né? E também é aqui técnico administrativo em educação. Tá? Outra questão, a 12. Agora a gente já começa a falar aqui sobre a questão da resolução 03, né, de 18 de dezembro de 2002. Tá? Então aqui, gente, essa questão aqui eu também achei uma questão difícil. Tá?
Porque ela diz assim, ó, ela diz assim, conforme a resolução de 18 de dezembro de 2002, os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão designados como cursos superiores de tecnologia e deverão incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho. Tá? Tá certo. Certo? E olha aqui de novo, ó. Não, é o científico e o tecnológico. Muito bem. Aqui que está, no segundo item é que está o problema. Tá? Diz assim, ó. Propiciar a compreensão e a avaliação principalmente dos impactos ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias. O que vocês acham desse item aí? Ele está certo em partes, tá? Porque aqui ele está falando principalmente dos aspectos ambientais. É também ambiental, mas também aí entra os impactos sociais e econômicos, tá? Eu acho até que essa versão que está com vocês aí, ela está na íntegra certa. É que eu tinha, não, pode ver que tá, eu acho que ela tá, né? É que eu tinha colocado, eu estava fazendo as questões e tinha colocado ali o social e o econômico para eu lembrar. E no fim o que eu mandei para vocês eu já mandei com certo, tá? Mas eles tiraram isso da questão, certo? Então não é só ambiental, social e econômico. Não, aqui ela tá errada, nessa minha aqui, porque aqui ela tá falando só dos ambientais. Está faltando os sociais e o econômico, que na de vocês tem aí, tá? Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação, certo também. Adotar a isso aqui é interessante também, né, gente? Isso aí eles podem pedir. Né? Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos seus cursos e seus currículos. Então, a C, que é a 1, a 3 e a 4. No caso de vocês aí, como não está modificado, todas seriam verdadeiras, né? Tá? 13. Essa aqui é bem interessante, às vezes eles fazem isso, né? Eles colocam as leis e você tem que definir o que ela... Por isso que aquele negócio que aquela minha amiga fez é importante, né? Olha aqui, ó. Define as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. O texto acima refere-se ao Decreto 5773 de 2006, a Resolução 03, a Portaria 2562, a Resolução número 6, de 20 de setembro, ou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Isso, a D, a Resolução 06, vai trabalhar sobre as diretrizes. Conforme a Resolução 6, de 20 de setembro de 2012, é correto afirmar: a educação profissional técnica de nível médio, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, articula-se com o ensino médio e suas diferentes modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos, EJA, e com as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. E aí? Certo ou errado? Certo, tá, gente? Tá certinho. A educação de jovens e adultos, tá? A educação de jovens e adultos deve articular-se obrigatoriamente com a educação profissional e tecnológica, propiciando simultaneamente a qualificação profissional e a elevação dos níveis de escolaridade dos trabalhadores. E essa tá certa? Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Tá? Os cursos de educação profissional técnica de nível médio têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais.
também está correta. Então, a correta é a letra C, a 1 e a 3. Até eu já brinquei aqui várias vezes, né, quando a gente vê uma frase bem linda dessa, porque está certa, tá? Tudo assim tão maravilhoso, tudo integradinho, né? Questão 15. A educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao ensino médio. Coloque V ou F nas afirmativas abaixo. Essa aqui que eu falei que ela também consta lá na LDB, tá? Então, articulada integrada. Ela é ofertada somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da educação básica. Vamos em frente. Articulada concomitante. Ofertada a quem ingressa no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidade de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições de ensino. Certo também, tá? Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que estudar bem, tá, gente? Porque isso aqui é bem provável que caia. Subsequente concomitante. Subsequente concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições educacionais, mas integrada no conteúdo mediante a ação do convênio ou acordo de intercomplementariedade para execução de projeto pedagógico unificado. Tem uma coisinha aqui que está errado. Aqui ela não é subsequente, ela é articulada concomitante. Subsequente só tem um item. Articulada, isso, tá? Porque a subsequente, ó, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o ensino médio. Entenderam, gente? Então, articulada nunca vai ser subsequente. Então, aqui, se ela é concomitante na forma, que ele vai continuar estudando, nunca vai ser subsequente, e sim vai ser o quê? Articulada. Então, aqui, a resposta certa é a letra C. Aqui, gente, essa questão aqui foi tirada, né, direitinho de uma dessas últimas provas do IFES, que acho que foi de 2010 ou 2013, tá? Então, diz assim, ó, voltando à Lei de Diretrizes e Bases agora, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor desde dezembro de 96, trata da educação como processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, ó, de novo, né? Ó, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais, tá? Acerca dessa lei que estabelece as diretrizes e bases da educação desenvolvida no Brasil, pode-se afirmar: são alguns dos princípios que norteiam e orientam o ensino do Brasil. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Certo? Certo. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Certo. Garantia de padrão de qualidade. Certo. Eu já vi uma prova, gente, que em vez de botar aqui padrão de qualidade, eles botaram padrão de quantidade. E a pessoa, na hora de ler, ela vai naquela rapidez que não analisa. Valorização da experiência escolar. Sim. Gestão democrática do ensino público. Certo? Né? A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior, que eu falei antes para vocês, são os dois níveis, certo? O ensino médio é considerado a etapa final da educação básica, certo? Assim como a educação infantil é a etapa inicial. Prevê a integração da educação profissional, as diferentes formas de educação ao trabalho, a ciência e a tecnologia. Também está certo. A educação básica é organizada prioritariamente em séries anuais. Não. Essa é que está... Não. Aqui, de maneira geral, ela pode ser organizada em ciclos. Tá? Tá? Não. Pela LDB, não. Tá? Ele pode estar sendo em séries, em ciclos. Então, a letra E que está errada. Somente a alternativa 5 está incorreta.
E a última, então, aqui para nós terminarmos, também é uma que foi tirada de um concurso recente, agora da IFSC, que diz o seguinte: a reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja repetência ou evasão, pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, em espaços da estética e abertura dos canais de participação. Tá? Sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, pode-se afirmar: com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação de jovens e adultos passou a ser caracterizada como uma modalidade da educação básica. Certo, ela é uma modalidade, tá? Sim, tá? Modalidade. Se aqui estivesse escrito série, teria errado, porque a série é o quê? A educação básica e o ensino superior. Se tivesse escrito aqui etapas, também estaria errado, porque etapas são creche, pré-escola, anos iniciais do fundamental e anos finais do fundamental. É uma modalidade, assim como a educação à distância, assim como a educação tecnológica, tá? Ao longo de sua história, a educação de jovens e adultos esteve relacionada ao atendimento de sujeitos oriundos de classes populares, excluídos do processo educacional. Certo? A história da educação de jovens e adultos no Brasil foi marcada pela insuficiência de políticas públicas efetivas. Isso não é novidade, né, gente? A gente sabe que isso é o que mais a gente tem, né? A educação de jovens e adultos requer uma abordagem pedagógica diferenciada para atender às especificidades dos sujeitos, cujas trajetórias escolares geralmente foram marcadas por interrupções e pelo insucesso. Então, é a letra B. Todas as alternativas estão corretas. Bom, gente, nós chegamos ao final, então, e desejo a todos vocês, né, uma excelente prova, mas eu trouxe também aqui, já para a gente se prevenir, uma oração, né? Tá? Vamos fazer oração, não custa, né? Ó, oração do concurseiro. Vaga nossa que está no concurso. Azarado seja o nosso concorrente, mas não vocês, tá? Os outros. Seja correta a nossa resposta, assim na certeza como no chute, que com certeza vai ter. O cursinho nosso de cada dia pagamos até hoje. Justificai as nossas despesas. E não nos deixe cair na cola, que é tentação, mas livrai-nos da reprovação e do fiscal. Amém. Tá? Uma boa prova a todos vocês.